Da palavra, como o irmão falou, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, né? Então sabemos que o inimigo ele não veio para brincar. Sabemos nós que se estamos até aqui hoje, o Senhor nos permitiu de estarmos reunidos e permitiu que vencemos uma pandemia. Aleluia! Estamos aqui para fazer a obra dele em 2026, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida, né? Como o irmão falou, como eu também já falei, eu acredito que a fraqueza de muitos na carne falar, Senhor, me recolhe, né? Estou tão cansada, tenho peso espiritual, não aguento mais. A gente quer a providência divina na hora, né? O quanto é cansativo o esperar, a ansiedade, sabemos que não é fácil, né? E assim, acabamos dando brecha também. Então hoje, como eu falei, na geração eleita, né, sabemos que quantos se encontram na cegueira espiritual, sabemos, né? Eu tenho na minha própria família pessoas que ainda não despertaram, né? Pessoas que estão do nosso lado. Então, gente, irmãos em Cristo, nós temos uma grande responsabilidade, né? Cada um que está aqui nesta noite. Somos os escolhidos do Senhor, né? Ele tem um amor muito grande. Como eu falei, não é fácil você entrar na casa do Senhor, né? Poderia ter menos pessoas. O Senhor vai falar da mesma forma. Mas hoje Ele escolheu cada um de vocês para estar aqui, né? E que cada um de nós temos que entender, como eu tenho passado esta semana também, muitos têm passado, a gente fala, a gente sente a afronta, principalmente o cristão, né? A gente tem sentido cada vez mais, né? Essa provocação, as adversidades, elas têm se aumentado muito na nossa vida, né? Porque, como a irmã disse ontem, a irmã Tânia estava falando que cada um, né? A gente desabafa, às vezes, um com a outra. Tanto de vocês que estão aqui, sabem, de cada luta diária, como a irmã louvou, o Rosa Sarão veio trazer, Daniel, que sabemos, na Cova dos Leões, quantos leões, né? A gente tem passado enfrentado, tantos ursos como o Davi. Então, assim, a gente tem sentido mais. Como o irmão falou, quanto inimigo, ele quer nos tirar do caminho do Senhor, né? Então, assim, nós hoje, é como se a gente tivesse um curso, uma faculdade, a gente não é leigo, a gente não está... a gente tem um conhecimento a mais espiritualmente, né? Não estamos na cegueira. Hoje a gente pode orar por alguém, aleluia, como irmãos em Cristo, interceder, porque o Senhor veio nos capacitar, como oramos também, instruir-te, ensinar-te o caminho que deves seguir, guiar-te com os meus olhos. A maior sabedoria que cada um de nós temos é buscar ao Deus que tudo pode, né? O nosso socorro, a nossa fortaleza no dia da angústia. Lutamos sim com a nossa carne, não somos perfeitos, temos os vícios, coisas que não agradam ao Senhor, né? Mas como oramos também no início, Salmo 32, a importância de nos arrepender, né? O Senhor vem sondar a alma, o Senhor vem sondar o coração. Então, o Senhor, a gente quebrantar a nossa alma, né? Quando o Senhor se alegra do quebrantamento. Então, sim, hoje, mais do que nunca, temos uma responsabilidade grande na nossa vida, né? Porque, assim, nós somos, digamos, privilegiados, somos filhos amados do Senhor, né? Olha uma família unida, assim, né? Não é fácil, sabemos as adversidades da família. E onde o inimigo vem se infiltrar, né? Na guerra espiritual, ele sabe da fraqueza de cada um de nós, né? São áreas diferentes. O que ataca a Carol, para mim, não é nada. O que ataca o Valdomiro, né? Então, cada um sabe, machuca, né? Vem para mutilar. O inimigo, ele mutila, né? Então, eu falo para vocês com propriedade da onde eu vim, da Umbanda, não falar mal, mas com conhecimento, né?
Eu falo, eu me arrependo porque eu trago graças ao Senhor, cada um tem um propósito dele na sua vida. Então, graças a Ele, eu vim instruída para não voltar, logicamente. Desde que eu falo, Senhor, tira a cegueira espiritual. Mas um dia eu fui sufocada falava assim, eu não acreditava em mim, né, como ser humano, era mais nova, mas você chega a um ponto de você falar, olha por mim. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, que nos pede oração, que fala, ora por mim, né? Então, hoje a gente sabe do poder, vocês têm essa percepção que nós não somos mais, que nós estamos num nível a mais, não porque somos melhores do que ninguém, porque hoje a gente tem o conhecimento, que a gente pode orar e interceder pelo irmão. Então eu me achava fraca, mesmo estando ali, como falei, adorando outros deuses, né, na idolatria, e eu ficava acolhida. Eu falava, ora por mim. Quantas vezes eu sentia, gente, não é somente espiritual, é algo muito sério que ele se materializa na nossa vida. Como sabemos, pessoas experientes que estamos aqui, sabemos que o mal, ele se materializa, né? Então, quanto mais fraquinho a gente se sentir, mais acuado, mais ele vem com força. E ele não está brincando. Então hoje a gente sente, olha as notícias. Eu não quero ver a notícia, eu não quero abrir a página, eu não quero assistir uma TV. Hoje infelizmente, a gente não consegue mais deixar de saber. Né? Porque a gente, como diz isso, se você torcer, está sangrando. Porque é só coisa ruim que a gente vê. Mesmo que você não queira, chega até nós, né? Essas informações. Não é possível, a gente sabe que são promessas, que são coisas que já foram ditas na Bíblia, né? Que hoje que o mundo estaria assim, em aflição, mas que o Senhor tem guardado, né? Que venceremos aquele que acredita nele. Mas sabemos assim, gente, você fala, não é possível, né? O pai mata filho, o filho mata pai. E o que eu falo para vocês, que vocês são pessoas muito mais experientes que eu, o inimigo, ele não vem de chifre. Né? Ele não vem lá aquela coisa horrível que a gente sabe, né? As figuras. Ele vem aquela parte da mansidão que está ali do nosso lado. É o seu amigo, né? É o meu melhor amigo. É o meu esposo, né? Eu consegui um relacionamento. Quanto a gente tem visto o feminicídio que tem aumentado, as pessoas, infelizmente as mulheres, né? Que acreditam, mas como eu já acreditei também, né? Também faço parte. Mas o Senhor tem me concedido muitos livramentos, vem fortalecendo, né? Então, assim, a importância de a gente saber que nós estamos, sim, protegidos pelo Senhor. Talvez essas pessoas não tenham o conhecimento que a gente tem, né? Tudo que a gente for fazer, perguntar, Senhor, o Senhor está nesta causa? Eu devo ir, né? Eu devo aceitar esse relacionamento? Quantas vezes eu orei? Eu cheguei a orar 2 anos por uma pessoa, né, intercedendo por ela, não foi do jeito que o Senhor quis, né, eu sei lá, não sei o que o Senhor tem, eu creio que a gente sabe que Ele tem o melhor, como já falamos aqui, né? E se eu tivesse com essa pessoa? Então, a importância de termos esta arma na nossa vida, que é a oração, né? Meu irmão também, eu vou arrumar um emprego. A irmã falou, a Valquíria, né? Que quando apareceu um emprego para ela, surgiu mais de um. Então a gente vai orar, Pai, o que o Senhor quer para mim, né? E hoje, gente, assim, como eu falei, assim, a gente não tem a cegueira espiritual. A maioria do que está aqui já foram libertos. Aleluia! Né? A gente tem o conhecimento. A gente pode, como ser humano, ter os nossos erros e pecados. Mas a gente tem o conhecimento. Isso nunca ninguém vai tirar de nós, né? O irmão Carlos dizendo, olha só, como o inimigo vai se infiltrar. O irmão arrumou um emprego que ele não poderia cultuar o Senhor, né? Se eles focassem somente de estar lá trabalhando e não abasteceu a alma dele, o espírito, então, como ele falou, né? Então o inimigo, ele é sujo. Ele não tinha tempo para adorar o Senhor. E a importância do que o irmão disse, tudo nós colocamos a culpa no inimigo. A gente tem essa mania, né?
a gente não, é difícil a gente reconhecer que a gente erra, né, de nossos erros. Então, tudo é um inimigo. O irmão falou. E a gente tem que fazer o quê? Tem um posicionamento, né? O que Deus fez para nós? Ele é um pai. Ele é um pai bondoso, ele é um pai misericordioso. O que ele nos dá? O livre-arbítrio, né? Então, a gente ouvir a voz do Senhor, né? Sabendo a escolha também. O que eu quero? Eu vou, porque o Senhor fortalece, como ele falou, né? Do vício da mãe, do cigarro, né? É a tua vontade, o desejo do teu coração, né? Então venha como tu quer, como tu estás, que eu te libertarei. Aleluia. Então é isso, né? A gente também o Senhor sabe da fraqueza, que não é fácil. Mas o que eu vou escolher para a minha vida? Né? O caminho do Senhor, vou me esforçar também, né? Do posicionamento, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoa. Né? Então não é, gente, somente o inimigo, né? O que eu faço é você se colocar e fazer uma lavagem cerebral também, reconhecer, pensar o que eu já fiz, por que eu estou neste caminho, o que eu fiz de errado. E o que a gente tem a oportunidade, que não somos nós, que o Senhor escreve uma nova história na vida de cada um, né? Senhor, me liberta, eu sou fraco, eu não consigo, né? Mas o Senhor é aquele que tem chamado, que tem propósito na vida de cada um. Então Ele vai fortalecer, né? Eu trago exemplos de pessoas que estão aqui, porque é muito bom a gente compartilhar os testemunhos, né? Meu irmão, pessoas que não estavam aqui a semana passada, vou até usá-lo como exemplo. Quando ele foi arrumar um emprego, o Senhor fez ele ir a pé. De um caminho muito longo, né? Daqui de Franco até próximo a Morato. O Senhor não deixou ele pegar um ônibus. Então o Senhor queria que ele fosse se humilhando, levar o currículo dele, né? Espalhando pela cidade. Então o que ele fez, ele obedeceu, né? Então ele poderia ter pedido uma carona, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter dado um jeito de ônibus. Eu vou fazer o meu jeito. Não o jeito que o Senhor quer, né? Imagina com as dores que ele tem, como ele fala, a gente sabe, né? Também que não é fácil a saúde, a pessoa sair a pé, andando em morros, né? Para distribuir um currículo. Mas o que ele tinha? A sustentação, a base, o fortalecimento do Pai que estava conduzindo, né? Como falou, instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir. Com certeza o Senhor esteve, né, fortalecendo o filho dele em todos os caminhos que ele passou. E neste propósito que o Senhor tinha, né? O que ele vem fazer? Nos testar como servos, como filho. Então, através disso, o Senhor abriu uma porta de emprego. Acho que no mesmo dia, o irmão entregou, mas não demorou. Deus pediu para ele na segunda, na terça-feira já veio comunicar. Amém, entendeu? Olha o agir do Senhor na vida, né? Na vida de cada um. Isso é para cada um de nós. Em tudo que a gente almeja do Senhor, né? Voltando aqui ao Efésios, e sabemos, muitas das vezes damos brecha sim para o inimigo, né? Eu vi materializando no início do ano na minha casa, sumiu um chinelo. Eu moro num apartamento, um chinelo que eu uso velho, né? Então não tinha ninguém na minha casa. Só que assim, como eu já fui do outro lado, Deus mostra muita coisa para mim. Então eu sei, né? Então, e o que eu ensino muito para as pessoas, por exemplo, veio algo lá maligno na minha casa, sumiu um chinelo, né? Aconteceu algo com a caneca que eu mais gostava, é que o tempo está curto, eu vou só resumir. Então, o inimigo ele se materializa em coisas que você nem imagina, né? Então, aonde foi parar o chinelo se ninguém entrou na minha casa? A caneca que eu mais gosto, ela sumiu, né? Mas aí eu deixei alguém entrar, vizinhos, né? E o Senhor vai mostrando quem a gente confia. Deixei, né? Eu também vacilei, nos momentos que a gente vacila. Mas o que é importante, que Deus vai mostrando, filho, né? Vai nos corrigindo. Mas é muito forte
forte, né? Voltando ao assunto de coisas que a gente vemos, de inimigo usar pessoas que tiram a vida uma da outra, né? Você fala, não é, a pessoa é boazinha, mas ela está o quê? Endemoniada, né? Talvez nem seja ela, mas alguma brecha que ela deu, como o irmão falou, luz e trevas. Se a gente está nas trevas, se a gente escolher esse lado, o que a gente vai carregar? Se a gente tem uma escolha, eu escolhi as trevas, como que um anjo vai estar comigo nas trevas? Né? O Senhor é misericordioso. Mas o que vem em você? Vai vir legião se você está ali, né? Então, por isso que eu falei, era uma guerra árdua, que a gente não vê, que a gente não teria força, né, para ver, para visualizar. Mas ela se materializa, assim, se a gente não tomar cuidado, né? Nosso serviço, o Valdomiro sabe onde eu trabalho. Então, pessoas que você está na paz, assim, no seu dia, no melhor dia. Daqui a pouco vem alguém tirar a nossa paz, provocar, né? Mesmo na família, vem, às vezes o esposo fala algo, a esposa, o filho, é onde tem vem uma brasa para virar um incêndio de uma briga, né? Então a gente tem esse entendimento, sabendo que o inimigo ele tem cirandado nas nossas vidas, tem cirandado na nossa família, né? O quanto nós sabemos assim, o esfriamento espiritual hoje, né? Que a gente conversa um com o outro, com pessoas, não tem o amor mais ao próximo, não tem o respeito. Ninguém pede licença, eu vou passar, vai pedir licença, vai empurrar e pronto. Eu quero, é só para mim, né? É cada um para si hoje. Não tem mais o respeito, né? Mas assim, nós somos, por isso que eu falo da nossa responsabilidade. A gente entender, vai ter momentos que a nossa arma vai ser o silêncio, né? Glória. O inimigo vai se levantar ali. Eu sou muito assim, às vezes eu sou bucura, já tenho melhorado, como eu falei, mas eu me enfureço também como ser humano, né? Eu falo, não tem sangue de barato, o Senhor tem moldado. Eu sei que o inimigo está me provocando e eu fico bravo, né? Me deixo também, acabo ficando vulnerável, né? Então o Senhor vem cuidar de nós. Mas hoje nós não somos, ninguém está nos enganando, porque a gente, aleluia, hoje a gente tem essa arma, este revestimento espiritual, a gente saber lidar, só que tem que saber usá-la também, né? Está provocando, vamos orar, entregar para o Senhor, eu não consigo mais, o quanto, gente, é difícil, sabe, orar pelo inimigo, né? Ai, meu Deus, eu fui falar para um amigo, que eu falei, fulana está me provocando. O que ele falou para mim? Abre um jejum para ele, pede para Deus tocar providência, cuidar dessa alma. Eu falei, meu Deus, tá bom, né? E a gente tem que estar com o coração limpo para também não fazer de qualquer jeito, tá? Perdoar. Mas nossa, olha a riqueza que nós temos, né? A gente não precisa ir lá pegar uma arma ou discutir, porque a gente sabe que tem aqui um pai que peleja, que intercede, que, como já sabemos, é daquele que mexe, né? Com uma menina, com a menina dos olhos do Senhor, toda a ferramenta tramada contra a nossa vida, todo mal cai por terra. Aleluia. E sabendo que, né, falo para os irmãos hoje, eu creio, gosto muito de falar assim quando Deus mostra, né? Hoje é abril, eu creio que se cada um fosse falar um minutinho do que já passou para estar aqui hoje, nesta noite, né? A gente fala, meu Deus, aconteceu isso na minha vida, ou a semana, né? A luta que foi para chegar aqui. Mas assim, eu creio quando o Senhor tem abençoado, eu creio que pessoas que estão aqui, eu creio em nome do Senhor que Ele pode, cada um de nós, pessoas que voltaram aqui, testemunhando o milagre, a maravilha, porque é o que? É o Senhor Deus do impossível, o Deus que cura a alma, pessoas aqui que estão aparentemente, né, bem, estão plena por fora, pessoas que vieram buscar resposta de alguma coisa, pessoas que vieram com o coração partido, com a angústia. Então hoje o Senhor vem curando, né? Então nós estamos aqui para saber. Então somos instruídos pelo Senhor para saber lidar. E nós estamos o que? Revestidos
com as armaduras de Deus, né? Então nós não somos coitadinhos, somos muito fortes, né? Quando achamos que estamos fracos, é que somos fortes, né? Não é a Roberta, não tem força nenhuma. Por mim eu não estaria aqui, né? Mas o Senhor é aquele que vem fortalecer a sua igreja, a sua amada igreja, e Ele trata de cada um com muito amor, né? Eu vejo o Senhor agir na minha vida. Às vezes eu perco algo na minha casa, uma bobeira que seja, que eu não sei onde está. Assim, eu falo, e agora, Senhor, mostra para mim. Daqui a pouco eu encontro, né? Então são pequenos detalhes, a gente que serve ao Senhor, a gente vê muitas coisas lindas na nossa vida, a gente consegue entender o que o Senhor fala através da natureza, através do vento, né? Sabendo que a gente não está sozinho, né? O irmão pede para morrer um dia e, né, a gente fala, oh meu Deus, aniversário dele, mais um ano de vida, tá ali, já não aguenta mais como ter, vinde a mim, todos que estão cansados e felizes, eu vos aliviarei. Aí daqui a pouco, de uns dias, né, como ele buscou, o Senhor vem e transforma, né? É choro em alegria. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Mas temos que tomar, sim, muito cuidado, estarmos atentos. O nosso dever é buscar a direção do Senhor. Ele vai nos mostrar, né, o que é o melhor para nós. Como eu falei, vem a parte bonita para nós, vem as bandejas de coisas bonitas. Sempre buscar a direção. É isso que o Senhor tem para mim. Eu vou fazer algo. O Senhor está neste propósito. Né? Aí o Senhor vem nos conceder livramento, para depois a gente não falar que assim, foi o inimigo, mas eu escolhi isso, porque eu não esperei no Senhor, né? Então sabemos que o mal, ele se materializa assim, mas quanto o inimigo tem, quando o Senhor tem nos guardado, nos revestido com as armaduras de Deus, né? Então que vocês saiam daqui sabendo que estão protegidos e que hoje somos sim capacitados para interceder por pessoas, né? Como eu falei, eu achava que eu não tinha força nem para orar por mim. E hoje a gente ora em nome do Senhor, né? Não é pela nossa carne, não. Porque eu sempre falei aqui que aqui é a clínica de almas, que primeiro o Senhor cuidaria de cada um de nós, né? Como um Pai zeloso, bondoso, que vem alimentar a nossa alma, para que sejamos capacitados de receber outras pessoas. Aleluia. Mas então é isso, igreja. E que estejamos sempre, né? No revestimento espiritual. Que o Senhor venha nos guardar de todo perigo, de todo mal, nos revestindo com as armaduras de Deus. Né? Quem que vai operando Deus, quem impedirá, né? Na nossa vida. Que a gente saiba que o Senhor tem nos guardado e nos fortalece. A cada dia que a gente saiba usar a arma que Ele nos dá, né? Aleluia. Toda a honra e toda a adoração para o Senhor. Então eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.